Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Estejam todos bem acomodados, bem conectados com Deus. Como a irmã disse, começou bem falando em conexão. Exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre conexão. Que forma de conexão? O Evangelho, no seu capítulo 28, nos traz uma coletânea de preces. E aí eu pergunto, você já experimentou orar com todo o seu coração e sentir a força dessa conexão com as forças superiores? Através da prece, conexão com Deus, prece com sinceridade, é possível sentir o auxílio dos bons espíritos. Então a coletânea, através de Kardec, traz em torno de 50 preces. Prece para todo momento. Momento de dor, momento de alegria, momento de perda, momento de raiva. Para cada momento tem uma prece que pode nos ajudar. Porém, nada adianta eu ler as preces que estão ali se ela não for de coração. Se não houver sentimento nesse momento da prece, para realmente existir esta conexão, a conexão com Deus. É necessário sentir isso. Aí muitos vão dizer, mas eu não sei orar. Eu mal sei o Pai Nosso. Se outro não estiver orando comigo, até me perco às vezes no Pai Nosso. Quem nunca se perdeu fazendo o Pai Nosso, até mesmo outra oração? Mas por quê? Talvez não estava bem concentrado. Talvez não estava sentindo aquelas palavras como deveria sentir. Então, nem sempre a oração precisa ser algo que está escrito. Muito pelo contrário, ela deve ser algo que está sentindo. Orar é pedir, é agradecer, mas é fazer isso com fé, com verdade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a fé influencia na saúde física, emocional e psicológica de cada pessoa. A Organização Mundial de Saúde está dizendo isso, os cientistas. Então, se alguém tinha dúvida que a fé pode ajudar, pode curar, os cientistas também afirmam isso. Apesar que Jesus já afirmou isso há mais de 2000 anos. Mas a gente está sempre colocando em prova. Então, a ciência veio e prova. A fé, a oração ajuda. E vou além. Nos Estados Unidos e na Europa, cerca de 80% das faculdades de medicina já inclui a disciplina de espiritualidade no currículo. Pois estudos de ressonância magnética provaram que áreas do cérebro são ativadas durante a oração e auxiliam na cura. E aí eu trago a oração para nós, espírita. Como eu estava dizendo antes, o que é uma conexão? Então, através da oração, dessa conexão, estamos conectando com as forças do universo. E aquilo que estamos pedindo vai ser atendido. Porém, Deus sabe o que realmente nós precisamos. Então, quando pedimos pelo irmão, geralmente a gente ora na hora da necessidade, né? Hora que a dor aperta, hora que o coração se aperta, que dá aquele sentimento, que dá aquela sensação de perda, e agora o que eu vou fazer? Eu vou orar. E aí, nesse momento que oramos, por exemplo, por um irmão que está doente, essa conexão é feita. E se essa oração é feita com fé, com verdade, aquele pedido sai realmente do coração da gente, estamos realmente pedindo pelo nosso irmão, há uma conexão energética.
que é disparado em direção ao universo. E junto com o fluido universal, vai até o nosso irmão. Levando o quê? O bálsamo, o remédio, a cura. E quando oramos em prol de nós mesmos, essa energia vai até a espiritualidade, até o universo, até as forças que Deus criou e retorna com aquilo que merecemos. É isso que acontece durante a oração. Então, oramos diante de situações difíceis, mas também devemos orar diante de situações boas, pois precisamos também agradecer. E se não temos nada para pedir, não temos nada para agradecer, que eu duvido, né? Sempre temos, mas oramos pelo menos para contemplar a Deus, para acreditar que Ele existe, para ter fé. Então, fazemos as orações. Então, como estava dizendo, Kardec trabalhou isso com os espíritos, e os espíritos passaram para ele, então, em torno de 50 tipos de prece. Por quê? Porque a gente não sabia orar? Porque a gente não sabe pedir o que quer? Não, para nos orientar, para nos ajudar a encontrar exatamente o que queremos. Temos prece para uma criança que recém-nasceu. Alguém já orou por uma criança que recém-nasceu? E o que a gente pede? Então, aqui no livro nos ensina, pedir que ela tenha força para as suas provas, que ela se conecte com o mundo encarnado, que ela tenha apoio do seu mentor espiritual durante o crescimento. E aí vem o que nós realmente queremos, que ela seja amada, que ela esteja num bom seio familiar. Então, a prece nos ajuda a nos conectar, a prece que está aqui no livro, que está aqui no Evangelho, mas ela depende dos nossos sentimentos. Que senão é como aquele Pai Nosso decorado, que muitos até nem sabem o significado de cada palavra que está ali no Pai Nosso. Que foi a primeira oração que Jesus nos ensinou. Sabendo que o povo não sabia como orar, Jesus ensinou, trouxe o Pai Nosso. Então, essa conexão é muito importante. Quando ela é feita diariamente. Devemos orar diariamente, mas não por obrigação. Como eu vinha dizendo, há necessidade de se conectar, há necessidade de sentir a oração, de realmente pedir. E aí, temos que ter cuidado com o que pedimos, né? Nosso irmão que falou antes, né? Pedir paciência. Vamos pedir paciência, paciência, eu preciso de paciência. E aí vem uma dificuldade, vem alguém que nos irrita, que nos incomoda. Pô, mas eu pedi paciência. Pois é, Deus está lhe dando a oportunidade de ser paciente. Colocou uma situação, você pediu paciência, Ele vai lhe dar uma situação de pedir paciência. De uma situação de testar a sua paciência, de colocar em prática o que pediu. Então, por isso que é importante saber o que estamos pedindo. O que realmente queremos. O que realmente precisamos. Muitas vezes, nos confundimos a necessidade de orar, de pedir coisas materiais. Né? Será que é isso que realmente nós precisamos? Será que é dos bens materiais que nós precisamos? Ou será que precisamos de força para trabalhar? Energia para construir alguma coisa? Para aí sim, esses bens materiais nos ajudarem a continuar a nossa caminhada. Então, em vez de pedir a matéria, de pedir alguma coisa material, peça energia, peça inteligência, peça capacidade física e emocional de construir alguma coisa. E construir em prol de nós e dos nossos irmãos. Essa coletânea de preces convido a todos a lerem. Eu realmente custei a chegar no capítulo 28. Né? Mas quando cheguei me impressionei. Tem muita coisa ali.
Um breve relato de um amigo meu que estava com um filho muito doente. Leucemia. E nesse momento, um pai e uma mãe se desesperam. Uma criança de 7 anos com leucemia. A família de outra religião. Ele chamou todos, de todas as religiões. E me chamou, Ederson, tu faz uma oração lá em casa para ajudar o meu filho? E agora? Não é qualquer oração. Eu fui lá no Evangelho, orações para os doentes, para os necessitados. Opa, li. Não fiz a oração que estava ali exatamente, mas ela me ajudou a entender o que realmente eu precisava pedir. Para ajudar essa família, para confortar o coração deles. E é a primeira vez que isso tinha me acontecido. Que responsabilidade. Ir numa casa, orar junto com a família que estava passando por uma necessidade muito grande. E ali tinham outras pessoas de outras religiões também. Que não importa. Importa era o sentimento que cada um tinha naquele momento. Um sentimento de fé, de vontade, que aquela criança tivesse o melhor amparo, tivesse o remédio, tivesse a cura, que os médicos fossem intuídos para o melhor tratamento. E como a gente fez isso? Em oração. Me reúno toda semana com essa família. E seguidamente a gente ora. Agora para agradecer. A criança está curada. Foi a fé? Também. Foram os médicos? Também. A fé de todo mundo ajudou essa criança a se curar. Isso já tem uns 4 anos, quase 5 anos já. E a gente ora novamente, ora em agradecimento. Porque houve naquele momento e em todos os outros que sucederam dessas famílias e comigo junto, um pedido verdadeiro, que saiu do fundo do coração. Então é isso que a coletânea de prece traz para a gente. Tem um outro irmão que diz aqui, leiam, procurem, as respostas estão aqui. Basta a gente saber perguntar, saber procurar e entender o que está nos dizendo. Como falei também, Jesus nos trouxe o Pai Nosso, Foi a primeira prece. Então, vou falar aqui rapidamente um pouquinho de cada momento do Pai Nosso. Essa oração que a gente tanto faz, todos os dias. A maioria de vocês fazem o Pai Nosso todos os dias. Nós vamos entender só um pouquinho, só um detalhe. Tem muito ainda, para cada palavra tem um significado. Mas o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Já começa com uma afirmação. Afirmamos que Deus existe. Pai Nosso que estás no céu. E mais, que acreditamos em seu poder, Porque santificado seja o vosso nome. Então, numa pequena frase, já estamos dizendo que acreditamos e que acreditamos no poder dele, e sim que ele existe. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora entra o pedido. Que pedido é esse? Que a terra evolua, seguindo o mesmo caminho do reino de Deus. Às vezes as pessoas pensam que está pedindo para Deus vir à terra e transformar a terra igual ao céu. Não. Estamos dizendo que queremos que nós trabalhamos, que a terra melhore e que chegue ao nível dos céus. É esse o trabalho que estamos pedindo. E de que forma? Seguindo as leis de Deus. Porque no reino do céu, as leis de Deus são cumpridas de forma perfeita. Nós ainda não fizemos isso. Então, quando nós chegar nesse ponto, a terra vai melhorar até um dia chegar ao reino dos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que estamos pedindo? O alimento do corpo e do espírito. E ele nos dá. Mas não dá o pão. Ele dá o que eu falei antes. A força, a capacidade de trabalhar, a capacidade de ajudar o próximo, as capacidades intelectuais. Quando a gente pede o pão nosso de cada dia,
nós estamos pedindo que sejamos capazes de construir alguma coisa em prol de todos, em prol de nós mesmos, em prol do nosso irmão. Seja ela no trabalho físico, intelectual, no escutar alguém, estamos pedindo ser capaz de fazer alguma coisa pelo nosso mundo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí sim, estamos sendo humildes. Estamos pedindo perdão. Perdão por tudo. Já disse aqui e repito, muitas vezes a gente magoou alguém sem mesmo ter notado. Então a gente pede perdão sim. Nem sabemos que às vezes uma palavra mal interpretada por um amigo, por um colega de trabalho, saiu do trabalho, foi para casa magoado com a gente. Então a gente ora e pede perdão. Mas acima de tudo, né, estamos dizendo para Deus que nós também vamos ser misericordiosos. Nós também vamos dar o perdão. Estamos assumindo um compromisso. Deus, me perdoe, porque eu também vou perdoar o meu irmão. E Deus diz isso. Antes de colocar a tua oferenda aqui, vai lá e reconcilia-se com seu irmão. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Que tenhamos força para resistir às tentações. Os nossos próprios desejos. Às vezes a gente pensa que a tentação está na rua, que as coisas que estão acontecendo em nossa volta está dentro de nós. Pode acontecer o que for em minha volta. Se o desejo não estiver dentro de mim, nada eu farei. Então estamos pedindo a Deus para resistir a esses desejos, para compreender as leis de Deus, para fazer o que é certo, nos livrando de qualquer mal. Tenho mais um minutinho. Trago uma leitura breve aqui. Que eu não deixei, não tive como não trazer, Livro dos Espíritos, certo? Na questão 658, da prece. Pergunta então Kardec, a prece é agradável a Deus? Resposta dos Espíritos, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando é preferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creia, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Continuando, Kardec pergunta, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Na Revista Espírita de 1863, há 160 anos atrás, traduzido do alemão, consta na revista essa, a amizade e a prece. A prece leva o espírito do homem para Deus, liberto de todas as inquietações terrestres. Transporta num estado de tranquilidade, de paz, que o mundo não poderia lhe oferecer. Quanto mais a prece é confiante e fervorosa, melhor é escutada, e mais agradável é a Deus. Quando a alma do homem, inteiramente penetrada de um santo zelo, se lança para o céu na íntima e ardente prece, então os inimigos interiores, quer dizer, as paixões do homem, e os inimigos exteriores, quer dizer, os vícios do mundo, são impotentes para forçar as muralhas que o protegem. Homens, orai a Deus com toda a confiança do fundo do coração e com fé e verdade. Ainda, no livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, a prece, qualquer que ela seja, é ação
provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surge. Então, trouxe para vocês algumas citações que falam sobre a prece. Tem muitas. No próprio Evangelho, em vários capítulos, Kardec fala sobre orar. E está aqui, né? Sempre esteve aqui. Orai e vigiai. A gente encontra na oração a solução de muitas coisas, muitos problemas, muitas situações difíceis em que passamos, acalma nosso coração através da oração, porque estamos nos conectando com Deus, com a espiritualidade, rogando e pedindo boas energias. Fiquem todos com Deus e sempre orando por Ele. Que assim seja.